Ele queimou o arado. Não por impulso dramático, mas por decisão visceral. Rasgou a ligação com a terra que o formou e com a rotina que o segurava. A imagem daquele homem, o lavrador que colocou fogo no seu instrumento de trabalho e colocou sobre os ombros o manto de outro. É a chave para entender por que, anos depois, quando um general rico atravessou o limiar da porta com sacos de prata e presentes de ouro, o profeta não tocou nem um fio de pano ou nó de corda. Por que Eliseu recusou o dinheiro de Naamã? E por que a cobiça de um servo levou à lepra? Essas duas perguntas caminham juntas. Uma revela caráter, a outra demonstra a consequência quando o caráter falta. Imagine a cena. Um homem honrado entre os gentios, descrito por sua armadura e por sua prestígio, sabendo que fora marcado por uma doença que a todos repelira. Naamã, o comandante, estava gasto não apenas pela lepra, mas pelo desespero de quem já tentou tudo. Do outro lado, um profeta que não aceitava presentes por convicção, que falava em nome de um Deus cujo favor não se compra. Entre eles, um servo sem nome próprio na narrativa maior, mas cujo nome, Gehazi, será lembrado como advertência. Entre o general curado e o profeta incorruptível, uma tensão moral se formou. A graça de Deus convoca gratidão, o coração humano convoca posse. Antes de chegarmos ao encontro decisivo no Jordão, precisamos voltar e entender o homem que queimou o arado, porque o arado queimado explica a recusa. Eliseu não é um fenômeno isolado. Ele já havia sido formado por Elias, recebeu o manto que caiu e, na sucessão, herdou a porção dobrada da unção do seu mestre. Queimar o arado não é apenas um gesto romântico. É um sinal de renúncia radical ao que prende, uma disposição de não olhar para trás. Em Levítico e nas tradições semíticas, o trabalho da terra tinha valor. Perder aquilo era renunciar à segurança cotidiana. Quem queima o arado afirma: minha dependência é de Deus, não da estação, do boi ou do cultivo. Esse gesto funda a autoridade moral de Eliseu. Um homem que abandonou a segurança material do campo dificilmente será atraído a transformar o milagre em comércio. Há simbolismos que nos seguem ao longo da vida ministerial. O manto, sinal de transferência de poder e responsabilidade. A porção dobrada, imagem do primogênito que recebe mais do que os demais. O sal, imagem de aliança e purificação. Eliseu carrega tudo isso. Recebeu de Elias uma herança que é ao mesmo tempo poder e responsabilidade. Com essa herança vieram padrões. A graça não podia ser tratada como mercadoria. A unção não podia servir a fins pessoais de lucro. Quando entendemos isso, a recusa diante do ouro de Naamã deixa de ser simplesmente desprezo por riqueza. Torna-se defesa pública da natureza da graça. O contexto político-social ajuda a pintar o cenário. Israel vivia tempos de tensão sob reis como Acabe e a influência de Jezabel. O profetismo se desenvolvia em meio a pressões externas e internas. A tentação de transformar dons em diplomas ou em lucratividade era real. O ministério em qualquer época corre o risco de virar indústria. Eliseu, que percebia as linhas espirituais por trás das coisas, deu testemunho de que a obra de Deus não é para vender. Seus milagres, a purificação das águas com sal, o óleo que multiplicou-se nas vasilhas da viúva, a ressurreição do menino da sunamita, o machado que flutuou, mostram um padrão. Deus age de maneira a restaurar pacto e vida, não a ser negociado. Cada milagre traz uma assinatura. A graça é dádiva. Então vem Naamã. Uma jovem israelita escrava em uma casa síria carrega no peito a fé simples que move nações. Ela diz da possibilidade de cura. Não é um sermão elaborado, é um testemunho humilde. Naamã parte com expectativas de cerimônia, de honra, de rituais próprios de sua posição. Ele chega à casa do profeta, e a resposta de Eliseu vem através de um mensageiro. Fique livre. Lave-se 7 vezes no Jordão. Naamã, ofendido, imagina que um gesto tão simples não poderia curar um homem de sua estatura.
Ódio pelo improvável e orgulho por estar acostumado a ser servido quase o fizeram recuar. É nesse momento que a narrativa revela uma verdade profunda. Obediência, mais do que compreensão, pode abrir a porta para a intervenção divina. Os servos de Naamã fizeram o que o orgulho não permitiu. Aconselharam-no a humilhar-se. Eles disseram-lhe: se o profeta te pede algo simples, faça. Naamã desceu ao Jordão. O banho repetido 7 vezes não foi um ritual místico padronizado pelo profeta. Foi humildade em ato físico. Ao sair da água, sua pele reluzia como a de um menino. A cura não veio por laços de parentesco, por rituais caros, nem por sacrifícios monetários. Veio porque ele obedeceu. Porque o Deus de Israel escolheu revelar sua graça naquele gesto de aparente simplicidade. Esse milagre é propositalmente pedagógico. Quem observa, entende que Deus prefere o arrependimento e a humildade à ostentação. Com a cura veio a gratidão. Naamã, transformado, oferece presentes. Aqui entra a pergunta do título. Por que Eliseu recusou o dinheiro de Naamã? A recusa foi clara. Eliseu não precisava de ouro para reafirmar seu ofício. O que o definia não era a troca econômica. Aceitar o presente teria criado 2 problemas teológicos e práticos. Primeiro, haveria a tentação de transformar dom em pagamento. A visão pública de que a bênção tem preço, de que o profeta foi compensado e que milagres se compram. Segundo, aceitá-lo poderia comprometer o testemunho diante de povos estrangeiros. Se um general estrangeiro paga, então o Deus de Israel pode ser visto como outro Deus que se negocia. Recusar o presente foi um ato pedagógico para Naamã e para todos que observavam. A graça não se vende. Eliseu preservou o caráter da mensagem divina, evitando que o sobrenatural virasse mercadoria. Mais do que isso, ao recusar, ele protegeu a comunidade. O ministério que aceita presentes em troca de sinais torna-se vulnerável à corrupção, à barganha e ao escândalo. Eliseu, que queimou o arado, cuja vida estava ancorada na renúncia, não poderia compactuar com qualquer medida que relativizasse a dádiva de Deus. Mas a narrativa bíblica não termina na nobre recusa do profeta. Entre a recusa e a atitude corrupta, houve uma figura inquietante. Gehazi, servo de Eliseu. Gehazi assistiu à recusa e, ao invés de aprender, calculou. Ele viu o ouro e a prata deixados para trás como oportunidade, não como armadilha. Existe um momento em que a observação da graça pode ser distorcida. Em vez de gerar gratidão, ela alimenta a cobiça. Gehazi representa essa tendência humana que transforma testemunho em comércio, ministério em patrimônio. Do ponto de vista ético, Gehazi não era apenas um servo que deseja bens. Ele representa a falha de quem reduz o sagrado ao econômico. Ele pensa, se o homem estrangeiro deixou presentes e o profeta não os aceitou, por que não agarrá-los em nome próprio? A lógica perversa de Gehazi é simples e fria. O ato santo observado por ele vira mercadoria por apropriação privada. Essa é a raiz do problema ministerial que atravessa os séculos e que nos toca diretamente hoje. Quantas vezes o coração do servo que deveria zelar pelo altar sonha em ter o altar a seu favor? Gehazi não age em público. Ele trama em segredo. Ele se recolhe, calcula e sabe exatamente o que dizer para enganar. Essa é outra lição. A corrupção ministerial costuma nascer em silêncio, nas pequenas racionalizações, nas perguntas que começam com "e se?" e terminam em justificativas. Gehazi decide correr atrás de Naamã. Ele imagina um encontro fácil, um lucro sem risco. Ele finge interesse em ajudar, mas seu real desejo é encher seus próprios bolsos. No caminho, todos os sinais de renúncia e manto do profeta parecem para ele meros emblemas a serem explorados. Não é verdadeiramente herdeiro da porção dobrada da unção, mas filho do oportunismo. A figura de Gehazi é especialmente pungente porque ele testemunhou milagres íntimos. Viu as vasilhas da viúva enchendo misteriosamente,
assistiu ao menino que voltou à vida nos braços da sunamita e conheceu a autoridade espiritual de Eliseu em primeira mão. Mesmo assim, sua resposta foi a apropriação egoísta. Isso nos lembra que proximidade ao poder espiritual não imuniza contra a corrupção. Muitas vezes, a proximidade aumenta a tentação. Ao perseguir Naamã, Gehazi usa mentiras e subterfúgios. Ele não escreve uma carta honesta, não apresenta sua necessidade. Ele finge representar Eliseu, apresenta desculpas e convida-se a receber os presentes. Na aras escondidas, aproveita-se da boa vontade de Naamã, que, agradecido, deixa com facilidade o que acredita ser apropriado ao mensageiro do profeta. Aqui há um detalhe moral que não podemos ignorar. A confiança é tanto um dom quanto uma vulnerabilidade. Naamã desejava expressar gratidão. Gehazi transformou essa expressão em roubo. A gratidão do curado virou instrumento de fraude. Poderíamos perguntar, por que a tentação de Gehazi foi tão às claras, tão óbvia? A resposta não é apenas culpa individual, é também uma falha sistêmica. Quando o ministério não tem mecanismos claros de prestação de contas, quando os servos não são formados em integridade, quando a narrativa cultural ao redor do sobrenatural mistura sucesso e riqueza, o caminho para Gehazi se abre naturalmente. Sua história toca líderes e membros. Alerta para criar estruturas que protejam os dons de Deus da voracidade humana. Enquanto Gehazi corre para buscar o benefício, a narrativa nos mostra que existem duas maneiras de viver a graça. Uma que leva ao arrependimento e mudança, outra que instrumentaliza e destrói. Naamã escolheu a primeira, Gehazi escolheu a segunda. Eliseu, por sua vez, personifica a terceira via. Um homem que não se curva diante do ouro porque sua vocação o colocou além do preço. Ele preserva o santo, mesmo quando isso é desconfortável para os olhos humanos. Essa postura não é orgulho, é fidelidade. Ao mesmo tempo, é preciso entender por que a recusa de Eliseu foi tão decisiva em termos práticos. Aceitar o presente teria criado precedentes. Outros doentes e reis poderiam interpretar a dádiva como tarifa. O ministério poderia tornar-se um balcão de transações espirituais. Eliseu sabia que a pessoa de Deus não se curva ao comércio. Ele é senhor, não fornecedor por contrato. Ao renunciar ao presente, Eliseu protegeu o povo de uma teologia errada. A teologia em que bênção se mede por contrapartida humana. O que essa história nos pede hoje? Primeiro, uma interrogação direta. Há algo no nosso ministério, ou na nossa vida, que começou como dom e hoje se parece mais com posse? Quantas vezes confundimos sucessos com direito? Quantas bênçãos, ao serem monetizadas, deixam de ser testemunho e viram justificativa de vaidade? A pergunta é dura, porque nos toca onde dói. No bolso, no reconhecimento, no lugar que ocupamos. Se queimamos o arado, o que precisamos queimar hoje? Que hábitos de apego, que portões de retorno ou atalhos egoístas temos deixado acesos? Segundo, a história nos chama à vigilância comunitária. Gehazi não foi pego por um sistema. Ele foi identificado porque havia proximidade, porque havia uma comunidade que conhecia a verdade. A prestação de contas ministerial não é burocracia fria. É cuidado pastoral. Não é humilhação. É proteção da graça que nos foi confiada. Líderes precisam de pessoas que os interpelam. Igrejas precisam de transparência não para exposição pública, mas para preservar o santo. Terceiro, há um elemento de visão espiritual. Eliseu enxergava além do visível. Lembremos também que, em outra cena, os olhos de seu servo abriram-se para ver um exército celestial, protegendo-os onde os olhos humanos viam apenas inimigos. Segundo Reis 6. A visão do profeta não é mística isolada, é consequência de renúncia. Quem queimou o arado não depende de visão de mercado, depende de visão de Deus. E essa visão protege contra a miopia que confunde dons com domínios. Voltando à cena. Gehazi chega a Naamã com argumentos e comojos, recebe o presente e, carregando-os, contempla a recompensa da fraude.
Ele imagina que o problema está resolvido. O lucro chegou. Não imagina que o que ele fez o colocou numa curva crítica, não apenas moral, mas espiritual. A narrativa bíblica registra o ato e registra o coração que o motivou. O que vem depois é inevitável. A verdade tem maneiras surpreendentes de se manifestar, mas antes de seguirmos para o desfecho, há questões que precisamos deixar no ar. Porque a história não serve apenas para contar um castigo, serve para nos interrogar. Você reconhece algo desse Gehazi em você? Que voz sussurra que o ministério precisa ser protegido por ganhos, que a gratidão é um direito adquirido? Existe em nós uma tendência a privatizar o sagrado? Ou, pelo contrário, conseguimos renunciar como Eliseu renunciou? A pergunta é pessoal, e por isso te pergunto: se você estivesse face a face com uma oferta que poderia comprometer seu testemunho, qual seria a sua resposta? Antes de continuar, se essa mensagem já toca algo em você, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a graça que não se compra. Não por marketing, mas para que a reflexão alcance outros corações e ministérios que podem estar à beira de decisões parecidas. A história segue, e agora entramos no momento decisivo em que as escolhas humanas colidem com a santidade do chamado. Gehazi, tendo recolhido os presentes, volta com passos rápidos. Na cidade, os olhos observam. O peso do ouro fala mais alto que a palavra. Enquanto isso, Eliseu permanece na sua postura, aquela mesma que foi forjada quando queimou o arado. O profeta está no centro de uma tensão que atravessa a comunidade. Por um lado, a cura pública de um estrangeiro que agora glorifica o Deus de Israel. Por outro, uma traição interna que pretende subtrair aquilo que foi dado a Deus. É um contraste dramático. Naamã, de fora, demonstra fé e gratidão. Gehazi, de dentro, demonstra astúcia e avareza. O drama expõe uma linha tênue entre piedade e corrupção. O que acontece quando o servo do altar se despe do caráter do altar e se torna negociador? O que acontece quando aqueles que deveriam ser guardiões transformam-se em predadores? A história traz um alerta que não é somente antigo, é atual. Nas comunidades, nas lideranças, nas famílias, a tentação de transformar graça em comércio não desapareceu. Gehazi, com os presentes escondidos, talvez imagine que controlou o risco. Ele pode até se confortar com racionalizações. Fui eu quem desceu. Esse benefício também serve para mim. No entanto, a própria sequência narrativa demonstra algo que devemos notar. O dano maior é sempre ao testemunho de Deus. Cada ato de apropriação indevida escolhe o ganho imediato em detrimento da reputação do santo. A decisão que parece lucrativa amanhã é, no longo prazo, ruína para a comunidade. A tensão aumenta porque, embora o ato seja privado, sua repercussão é pública. Toda traição no contexto religioso tem uma dimensão pública, porque dirá algo sobre Deus aos que observam. Se o servo do profeta rouba o presente do curado, o mundo concluirá algo errado. Que o Deus do profeta é mercenário, que a fé se compra. O ministério então perde sua credibilidade, e o evangelho é desacreditado. Eliseu, ao recusar, preservou essa credibilidade. Gehazi, ao roubar, ameaça destruí-la. Numa perspectiva prática, o que aprendemos antes do desfecho é que integridade ministerial exige estruturas, treinamento para servos, transparência no uso de presentes, regras claras sobre como ações de gratidão são tratadas. Mais profundo, exige um coração formado no fogo da renúncia. O arado queimado não é gesto teatral, é formação de visão. Sem isso, o servo que viu milagres pode, paradoxalmente, ser mais vulnerável à corrupção, porque aprendeu a ver os sinais, e não aprendeu a viver pelo Senhor dos sinais. Enquanto a narrativa nos empurra para o clímax, mantenho a pergunta inicial ainda viva. Por que Eliseu recusou o dinheiro de Naamã? A resposta, que já começamos a desmontar, tem camadas: proteção da mensagem, preservação do caráter, exemplo público e rejeição a qualquer comércio do divino.
Mas há também uma resposta pastoral. Eliseu se recusou porque o agir de Deus exigia que a cura permanecesse como um evento de graça, não como mercadoria. Ele estava formando uma memória coletiva. Quando essa geração olhasse para Deus que visse aliança, não transação. E Gehazi. Gehazi nos lembra que os piores inimigos do reino podem estar no próprio rebanho. Ele é o aviso do que acontece quando alguém confunde serviço com propriedade. Se o amor ao ganho substituir o amor ao Senhor, o arado queimada não passará de fumaça. O chamado se apaga. A história, no entanto, ainda não terminou. Estamos à beira do desfecho, com o servo retornando, os presentes escondidos e a tensão no ar. O confronto, quando ocorrer, será tanto jurídico quanto espiritual. Não apenas uma pergunta sobre quem levou o ouro, mas sobre quem levou o caráter do ministério. E é nesse sentido que a narrativa se torna um espelho. Podemos ver, refletido no destino de Gehazi, o possível futuro de qualquer ministério que ceda ao comércio da graça. Antes de avançar mais, reflita. Qual tradição ou prática em sua vida pode estar se aproximando do comércio? Que presentes, gestos ou oportunidades você tem aceitado e que, se repetidos, poderiam transformar sua fé em transação? Perguntar isso não é acusação, é convocação para a vigilância. O fogo que consumiu o arado reaviva o convite à renúncia. Voltamos à cena. Gehazi cruza as ruas com os presentes. Sua mochila pesa, mas seu coração pesa mais. Ele imagina a recompensa, imagina o lucro e a vantagem. Em sua mente, já justificou. Ainda assim, há um vazio que nem o ouro pode preencher, o vazio de quem testemunha sem verdade. E ali, na esquina entre o ouro e a consciência, a história segura a respiração. Gehazi cruza a rua com os presentes escondidos sob o manto. Cada passo é um pequeno testemunho da sua racionalização. Ele convence-se de que ninguém verá, que o benefício é justo, que a necessidade justifica o meio. Mas a narrativa bíblica não permite que o segredo fique por muito tempo no escuro. Há sempre uma luz que revela o que foi escondido. Quando Gehazi volta, ofegante e carregado, encontra Eliseu ainda no mesmo lugar. Calmo, imperturbável, como quem foi forjado pelo fogo da renúncia. Não precisa de gritos. Não precisa de espetáculos. Há uma pergunta simples, direta, que corta a mentira. De onde você foi? Gehazi tenta respostas evasivas. Inventa pretextos. Mas o profeta não se deixa enganar pela superfície das palavras. O que Eliseu faz, mais do que acusar com escárnio, é expor a lógica moral da ação. O que foi tomado para si corrói o testemunho que nos foi confiado. O tom do confronto não é teatral. É judicial e pastoral ao mesmo tempo. Eliseu não precisa de provas externas. Sua autoridade descobre o movimento interior do servo. Ele enuncia a consequência com uma clareza que ecoa como sentença e como chamado ao arrependimento. A lepra que havia atingido Naamã, que foi removida pela graça e pela obediência, agora voltaria e se apossaria de quem desviou essa graça para proveito próprio. O texto descreve a transformação instantânea. A pele de Gehazi torna-se branca como a neve. O símbolo da infecção se apresenta do mesmo modo que antes havia sido visto em Naamã. Não é simbologia vazia, é a narrativa mostrando que o pecado tem consequência objetiva, que a apropriação indevida destrói o interior e visibiliza diante da comunidade a ruptura entre vocação e ato. Por que essa transferência tão explícita? Porque a história precisa educar a comunidade que observa. A lepra, no contexto bíblico, é muito mais do que doença física. É imagem de isolamento, de impureza, de exclusão social. Ao tocar Gehazi, a consequência expõe que o roubo do sagrado afasta o indivíduo da comunhão. A lição é dupla. Primeiro, o caráter corrupto arruína aquele que o pratica. Segundo, o testemunho da graça é protegido por Deus até o ponto em que a sua profanação se torna evidente e necessita de correção pública para restaurar a verdade. A severidade do juízo não é gratuita,
é pedagógica, preventivamente corrosiva para o comércio do divino. Não podemos, porém, reduzir a mensagem ao simples didatismo punitivo. Há uma dimensão teológica que precisa ser afirmada. Deus agiu para curar Naamã e não para exibir poder humano. A graça foi oferecida como dom, não como mercadoria. Quando Eliseu recusa o presente, ele protege algo maior que si mesmo. Ele preserva a imagem de Deus entre os povos. Quando Gehazi apropria, ele transforma essa imagem em mercadoria e, em consequência, converte seu próprio corpo no espelho daquilo que fez. A prisão da cobiça. A narrativa reclama, portanto, uma pergunta que nos alcança. Que imagem de Deus estamos vendendo por nossas conveniências? A cena final, quando Gehazi sai, agora marcado e excluído, é uma imagem dura. O servo que testemunhara sinais e portara a presença do profeta torna-se personagem de advertência. A comunidade que observa não pode simplesmente virar a página. Ela é chamada a aprender. O fato de Gehazi ter revelado sua fraqueza em segredo e de a verdade ter estourado em público revela algo sobre como o pecado se alastra. Nasce no íntimo, cresce na justificativa e explode como escândalo. Por isso, a prevenção exige lugares de transparência e de confessão, antes que a tumba pública se abra. O que fazer então com uma história tão incomodadora? Como aplicar, sem transformar os sinais bíblicos em ferramentas de medo, e sem usar a lição de Gehazi como justificativa para acusações precipitadas? Aqui estão 3 caminhos práticos que o texto nos sugere, extrapolando sem inventar doutrina. Primeiro, queimar o que nos prende. O arado de Eliseu era mais do que um objeto. Era símbolo de um passado seguro e restringente. Hoje, o arado pode tomar formas variadas. A dependência do reconhecimento social, a segurança financeira que torna o ministério um negócio, hábitos que nos permitem voltar atrás. Queimar o arado é uma metáfora para uma decisão educada. Identificar vínculos que podem nos levar a negociar a graça e deixá-los para trás. Pergunte a si mesmo: quais garantias eu não largaria por medo? O que, se não queimar, me tornará vulnerável a sermos Gehazi, ainda que por razões aparentemente nobres? Segundo, instituir estruturas de responsabilidade. Gehazi aproveitou-se de uma confiança sem filtros. Em qualquer ministério saudável, a confiança precisa andar junto com prestação de contas. Não estou falando de burocracia fria, mas de práticas que protegem a vocação e preservam o testemunho. Políticas claras sobre ofertas e presentes, líderes responsáveis por prestar contas, formação contínua de servos sobre ética ministerial e canais seguros para denúncias. Essas medidas não protegem apenas o cofre, protegem o evangelho. O dia em que o povo disser, aqui há regras de cuidado, é o dia em que diminui a possibilidade de um Gehazi agir impunemente. Terceiro, formar visão espiritual. Eliseu via além, Gehazi não. Em 2 Reis 6 vemos os olhos de um dos servos se abrirem para enxergar o exército celestial que os protege. Essa visão não é mística isolada, é produto de renúncia. Cultivar visão espiritual significa priorizar práticas que nos ancoram em Deus, e não nas aparências do sucesso. Oração que não busca resultados, leitura que forma caráter mais do que habilidades de palco, discipulado que modela renúncia e humildade. Se o nosso horizonte for o mercado, sempre teremos motivos para transformar dádivas em trocas. Se o nosso horizonte for o reino, reagiremos diferentemente diante dos presentes. Além dessas aplicações, há perguntas de aplicação direta que devemos ouvir como punhal no coração. Você aceita presentes que comprometem sua liberdade? Você permite que a gratidão dos outros se transforme em obrigação que pesa sobre a sua alma? Seu ministério tem paisagem de renúncia ou mercado de conveniências? Perguntas como essas não são condenatórias, são convites para autoexame. Há também um apelo pastoral nesta história. Quando tratamos de Gehazi, não podemos cair no prazer sombrio da condenação. O sermão não é um tribunal público, é um chamado à restauração. Se há Gehazi em nós, e há tendências que podem nos aproximar desse personagem, precisamos de um caminho para a cura.
Primeiro passo: confissão clara e transparente. Segundo, reparação sempre que possível. Terceiro, submissão à liderança que nos ajude a recompor o caráter. A correção de Eliseu, embora firme, tem função restauradora. Tornar público o erro para proteger o todo. Assim deve ser nossa atitude. Firmeza que busca restauração e não humilhação. Voltando à narrativa, a consequência de Gehazi ressoa além da cena imediata. A lepra o exclui. Naamã, por sua vez, volta com outro tipo de testemunho. Ele não se sentiu usado nem enganado. Tornou-se porta-voz do Deus que cura. A diferença entre ambos ressalta a gênese da verdadeira resposta humana diante do milagre. Gratidão, que gera louvor e, consequentemente, leva a um testemunho mais amplo. E cobiça, que gera isolamento e escândalo. O drama aponta para um princípio ético duradouro. O sagrado que é trocado por lucro empobrece tanto o doador quanto o receptor. E quanto a nós, ministros, líderes, membros de igrejas, como evitar que a nossa vida traga Gehazi à tona? Além das 3 aplicações práticas, proponho 3 exercícios espirituais concretos, inspirados na vida de Eliseu, que qualquer comunidade pode adotar. O primeiro exercício é o do registro comunitário de presentes e ofertas. Não por desconfiança, mas por cultura de transparência. Cada presente de grande valor, cada oferta fora do comum, tem um processo simples: declaração, discussão com um conselho, decisão coletiva sobre destinação. Isso evita a tentação individual e transforma a gratidão em ação coletiva de bênção. O segundo exercício é a rotação de responsabilidades. Servos e líderes não devem ficar tanto tempo sozinhos, em funções que dão acesso a recursos. A história de Gehazi mostra que a repetição e a exclusividade alimentam a tentação. Rotacionar, treinar e supervisionar cria hábitos de prestação de contas que matam as justificativas do oportunismo. O terceiro exercício é o da formação em teologia da graça. Muitas vezes, a mistura entre prosperidade, sucesso e espiritualidade nasce de uma teologia pobre, que confunde bênção com merecimento. Ensinar desde a base que a graça é dom gratuito e que a vocação implica renúncia, ajuda a formar corações que não se vendem. Cultivar uma liturgia e uma pregação que ressaltem a gratuitidade do favor divino é, em última instância, a forma mais eficaz de prevenir a figura de Gehazi. E ainda um cuidado cultural. Precisamos resistir ao espetáculo que escolhe medir fé por resultados visíveis. Eliseu não buscou a agenda pública, ele buscou fidelidade. A tentação moderna de transformar ministério em marca e dom em produto é exatamente a atmosfera que cria Gehazi em série. Manter o foco no rosto de Deus e não no reflexo nos números é antídoto. Em nível pessoal, a pergunta final volta e volta. Você queimou o seu arado? Se ainda carrega o arado consigo, seja ele o desejo por segurança, o apego ao reconhecimento ou o medo da perda, então qualquer presente pode tornar-se armadilha. Queimar o arado não é gesto de bravata, é disciplina do coração. É escolher a dependência de Deus acima da segurança humana. É também lembrar que a porção dobrada que recebemos não é para ostentação, é para a multiplicação do caráter e serviço ao povo. A história de Naamã e Gehazi termina como um espelho para nossa época. A cura permanece um milagre que convoca gratidão. A cobiça transforma o milagre em negócio e produz dor. Eliseu, por sua vez, nos deixa um legado. Ser revestido de autoridade, sim, mas viver com renúncia, preservando o caráter do ministério. Seu gesto de recusar o presente não foi arrogância, foi proteção. Sua palavra de juízo sobre Gehazi foi severa, mas necessária para que o testemunho do Senhor não fosse contaminado. E agora, um convite prático e direto. Pegue papel e caneta. Liste 3 coisas que você não estaria disposto a largar por amor a Deus. Depois,
escreva uma ação concreta para começar a queimar uma dessas amarras nas próximas semanas. Se você lidera, leve essa lista à sua equipe e conversem sobre políticas de presente e prestação de contas. Se você pertence a uma comunidade, proponha que este tema seja discutido abertamente em liderança. A história não termina no castigo de Gehazi. Ela nos chama para reconstruir comunhão e integridade. Ministros são chamados a viver acima do preço, não à margem da responsabilidade. Servos são chamados a guardar o santo, não a vendê-lo. E nós, como povo, somos chamados a proteger o testemunho. Se esta palavra tocou você e despertou a necessidade de um compromisso, deixe nos comentários a frase: "Eu me comprometo a não negociar a graça." Que esse gesto público seja o começo de uma mudança real em seu coração e em sua comunidade. Que a lição da lepra de Gehazi não seja apenas história distante, mas alerta que nos salva da tentação de transformar o que é dom em mercadoria. Que, como Eliseu que queimou o arado, possamos caminhar livres para onde Deus nos chama, preservando a integridade do santo e a beleza da graça que não se compra.